Olá, alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Carol e estou aqui para dar aula de ciências para vocês do 7º ano. Hoje, na aula 4, nós temos alguns objetivos relacionados à célula e é por isso que ela está aqui conosco. Vamos conhecer nossos objetivos? Nós temos o primeiro objetivo, que é de diferenciar uma célula procarionte de uma célula eucarionte. O GIF que nós temos aqui embaixo representa uma célula procarionte. Você já ouviu falar desses termos? Não? Então espera um pouquinho que a gente vai conhecer tudo sobre isso hoje. Além disso, vamos reconhecer em uma célula procarionte e em uma célula eucarionte partes que elas têm em comum. Então, são células que fazem parte de alguma coisa e que têm coisas em comum. Olha que legal! Além disso, vamos diferenciar uma célula eucarionte animal de uma célula eucarionte vegetal. Então, temos muitos objetivos para cumprir hoje. Bora começar essa aula? Então, primeiro, para a gente introduzir esse assunto, vamos ler uma notícia, uma reportagem bem interessante que tem como título: Novo coronavírus é capaz de infectar as células do músculo cardíaco. Olha só que legal esse título da reportagem. O que ela nos diz? Estudo desenvolvido na Universidade de São Paulo, que se chama USP, mostrou que o novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, é capaz de infectar as células que formam o músculo cardíaco, também conhecidas como cardiomiócitos. Então, estudos que estão sendo realizados a partir de todas as notícias que nós temos do coronavírus demonstraram que ele é um tipo de vírus que ataca principalmente as partes relacionadas ao sistema respiratório e também relacionadas ao músculo cardíaco, que é o sistema cardiovascular. Existem muitos mistérios ainda sobre esse vírus e como ele pode infectar as células, mas os estudos que vêm trazendo essas informações são claros no que eles dizem. Então, a gente precisa se cuidar em relação a esse tipo de sistema, tanto respiratório quanto cardiovascular, que são os tecidos que ele mais vai atingir. E aí, tudo isso está envolto na nossa aula, porque nós vamos falar de células. A célula do tecido que faz o coração é diferente da célula que está no nosso pulmão. E mesmo assim, esse vírus danadinho consegue entrar em contato com as duas e causar um grande estrago. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre as células agora. Nós temos aqui uma imagem de um microscópio que está mostrando para você o que é uma célula. Na definição que eu trouxe para vocês aqui na tela, nós temos que célula é a menor parte do corpo de um ser vivo. Então, todo ser que for considerado vivo, ele vai ter o corpo feito de células. Ela é capaz de realizar todas as funções que mantêm um organismo funcionando. Então, para que o organismo tenha o metabolismo dele funcionando, as células vão trabalhar em conjunto como se fosse uma fábrica e vão realizar todas as funções vitais. Mas para pensar comigo, será que todo ser vivo é igual? Parando para pensar assim, uma árvore, um elefante e o ser humano, eles não são idênticos, eles são diferentes. Então as células deles também vão ter algumas características semelhantes e algumas características diferentes. E a gente vai ver tudo isso hoje, fica ligadinho. Aqui nessa tela, nós temos algumas informações sobre as quantidades de células que a gente pode encontrar em tipos de seres vivos. Como assim? Eu posso ter seres vivos considerados unicelulares. Esses seres vivos vão ter apenas uma célula que vai ser o corpo deles inteiro. Quem pode ser esse ser vivo? A gente pode considerar uma bactéria, e aqui nós temos uma imagem de um microscópio, de uma bactéria, na verdade de várias bactérias. Também podemos considerar os protozoários. Esse protozoário, ele também tem o corpo dele inteiro, sendo uma única célula. E também fungos unicelulares, que também vão ter uma célula apenas. Reparem que aqui nós temos fungos unicelulares. E por que eu não coloquei só fungo? Porque podem ter fungos que têm mais de uma célula. Olha que legal! E como que eu vou chamar esse organismo que tem mais de uma célula? Você sabe? A gente tem aqui no próximo slide como que eu chamo esse organismo. Eu chamo ele de
pluricelular. Ele é um ser vivo que vai ter várias células. Você também pode ter ouvido por aí que a gente pode chamar eles de multicelulares. As duas nomenclaturas são similares. E quem que a gente pode considerar pluricelular? Nós temos aqui os fungos, que são pluricelulares, por isso que a gente diferenciou nas duas imagens. E olha que legal, esse fungo é um cogumelo. Então, ele tem muitas células para poder ficar desse tamanho e a gente poder observar ele na natureza. Além disso, nós temos as plantas, todas as plantas são pluricelulares e todos os animais também são pluricelulares. Você conhece esse animal que está aqui na imagem? Ele é um peixe-boi. Então, independente se ele é um animal aquático, se ele é um animal terrestre ou se ele é um animal que voa, ele vai ter o corpo constituído de muitas células. Então, temos aí duas nomenclaturas para que você anote e não se esqueça. Unicelular, que só tem uma célula, e pluricelular, que tem várias células, ok? Então, continuando, a gente vai falar agora da junção das células, o que isso pode levar. Os seres que são pluricelulares, que têm muitas células, vão ter células que vão se diferenciar dentro do seu corpo. E aí, quando elas se diferenciarem, elas vão se organizar e vão formar estruturas maiores. Então, nós temos aqui a junção de várias células que dá origem a um tecido. Lembra que a gente comentou que o coronavírus ele pode atacar tanto o sistema respiratório quanto o cardiovascular? Ele vai estar dentro de um tecido cardíaco quando ele estiver atacando esse tipo de sistema. E aí, o sistema está lá na frente, mas o que a gente tem antes? A junção de tecidos gera um órgão. Então, se eu falo de tecido cardiovascular, o órgão pode ser o coração. E aí, o sistema que vai estar envolvido, o coração, é um sistema cardiovascular. E se eu unir todos os sistemas que a gente encontra dentro de um organismo, eu vou ter um organismo inteiro, um ser vivo. Claro, vão ter seres vivos com sistemas diferentes, mas na nomenclatura que a gente vai analisar, nos níveis de organização das células, a gente pode ter essa sequência que também é bacana de você copiar aí no seu caderno para não se esquecer depois. Pode ser muito importante. Então, as células se unem em tecidos que formam órgãos que dão origem a sistemas com funções específicas e todos os sistemas vão estar unidos dentro de um organismo. Bacana isso, não é mesmo? Agora, a gente vai fazer um quiz para dar uma segurada, fixar todo esse conteúdo. Vamos ler comigo aqui. Assinale a alternativa em que os seres vivos são, respectivamente, ou seja, nessa ordem, unicelulares e pluricelulares. Nós temos na alternativa a letra A, insetos e aves. Na letra B, bactérias e algas unicelulares. Na letra C, peixes e plantas. E na letra D, bactérias e mamíferos. Pensa aí, eu vou dar um tempinho para você resolver e daqui a pouquinho a gente volta. Eu voltei com a minha amiga intérprete e a gente quer saber de você. Qual que é a alternativa correta? A alternativa que é correta, que nos mostra um organismo unicelular e pluricelular, é a letra D. As bactérias são formadas por uma única célula. Os mamíferos, nós, por exemplo, são formados por várias células, então pluricelulares.
Vamos continuar agora com esse assunto super interessante e agora a gente vai entender um pouquinho dos tipos celulares. Nós temos aqui a célula procarionte. O que é uma célula procarionte? É aquela célula que não possui um material genético delimitado por um envolto nuclear. Ele não tem uma membraninha que segura o núcleo. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver a célula da bactéria que a gente viu a foto lá do microscópio. Ela está aumentada para que nós possamos observar o que tem dentro dela. Ela tem um material genético, que vai ser o DNA da bactéria, mas ele vai estar solto dentro da célula. Então, isso é uma célula procarionte, que não tem uma membrana, um envoltório nuclear. Agora, a célula eucarionte é diferente. Por quê? Porque ela apresenta um núcleo delimitado por um envoltório nuclear. Aquele material genético, o DNA da célula, está guardadinho dentro de uma bolsinha que é essa membrana, esse núcleo. Nós temos aqui de rosa, para que você possa observar, e na outra célula de roxo. Os dois núcleos com o DNA condensado lá dentro. E isso capacita o organismo que tem esse tipo de célula a ter outras funções desenvolvidas. Então a gente vai observar isso adiante, mas percebam essa diferença entre procarionte, que não tem esse núcleo, e eucarionte, que tem esse núcleo. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Vamos observar essas 3 células abaixo. O que será que elas têm em comum? O que a gente consegue observar nessas células? Eu vou dar 30 segundinhos para você poder observar aqui e me dizer o que a gente consegue observar nelas. Já volto! E aí, você conseguiu descobrir quais estruturas parecem ocorrer nas 3 células? O que a gente tem em comum? Nós temos aqui 2 células eucariontes, sendo uma delas vegetal e a outra animal. E uma célula que é procarionte. Essas células vão dar origem a organismos diferentes, mas elas têm algumas coisas que são parecidas, não tem? Vamos observar com mais detalhes. Eu vou mudar a tela para a gente poder ver uma coisa de cada vez. Nós temos primeiramente a membrana plasmática. Ela é um revestimento que serve para proteger e para controlar a entrada e a saída de substâncias dentro da célula. Na célula vegetal e na animal, que são eucariontes, e também na procarionte, vai existir esse revestimento. Nós temos aqui na nossa sala de aula essa célula linda para que você possa observar isso de uma forma ampliada e bem legal. A membrana é esse revestimento que a célula tem externamente. Então, independente de qual tipo de célula ela seja, ela vai ter membrana plasmática. Todas elas, ok? Então, anota aí que é uma informação bem importante para você não se esquecer depois. Essa parte de fora, que reveste, a gente chama de membrana plasmática. Além disso, elas também têm outra coisa bem parecida. Se a gente observar aqui dentro da imagem, ela tem como se fosse um gelzinho e a gente chama de citoplasma. É a região interna onde estão as organelas e que preenche a célula para dar uma sustentação para ela. As células vão ter organelas que são essas estruturas menores. E aí, para que tudo isso não fique bagunçado, misturado, em cima uma coisa da outra, o citoplasma ajuda a organizar tudo isso. Ele também dá à célula a capacidade de realizar as reações químicas nesse tipo de citoplasma, nesse meio, porque ele é como se fosse um gel meio aquoso. Aqui na nossa célula, que a gente tem na sala de aula, nós não vamos conseguir observar o citoplasma
do jeito que ele realmente é, porque ela não tem esse gel dentro dela, não tem um líquido que vai preencher. Mas observem que ela tem esse espaço em branco. Então imagine, com sua imaginação super poderosa, que aqui nesse espaço em branco existe esse gel que é o citoplasma, aonde estão todas essas organelas aqui, ó, que são essas estruturas que a gente vai aprender o nome de todas elas e para que elas servem mais adiante. Ok? Então o que as células têm em comum? A membrana, o citoplasma. O que mais será que elas têm de parecido? Exatamente isso! Olha só, o material genético. A gente falou lá no início que procarionte não tem um envoltório nuclear para proteger esse DNA, esse material genético. E já as eucariontes apresentam esse envoltório. Então, esse material genético, ele armazena as informações hereditárias e comandam as atividades da célula e de todas as estruturas. O DNA é muito importante porque ele vai diferenciar um organismo do outro. Mesmo dentro da mesma espécie, cada indivíduo vai ter um DNA diferente. O DNA, que é esse material genético, ele é feito de proteínas. E aí a combinação das bases dessas proteínas vai dar características diferentes. E é por isso que, por exemplo, eu sou diferente de você, que é diferente do seu pai, da sua mãe, se você tiver irmãos, dos seus irmãos. Então a gente consegue diferenciar cada organismo a partir desse material genético. Aqui na nossa célula da sala de aula, nós temos o núcleo e o material genético está aqui dentro. Eu não sei se você vai conseguir observar daí, mas ela tem como se fosse um glitter, alguma parte diferenciada que você consegue observar aqui na célula que a gente tem na sala. Mas para que você possa só ter em mente o que as células têm de semelhante: membrana plasmática, citoplasma e material genético. Núcleo não. Por quê? Porque só tem núcleo nas eucariontes. As procariontes não têm núcleo. Além disso, elas têm uma outra estrutura que é o ribossomo. Ele serve para síntese e para produção de proteínas. Então, as eucariontes e a procarionte vão ter esse ribossomo. E aonde eu encontro o ribossomo na nossa célula da sala de aula? Ele é esses pontinhos aqui, ó, esses pontinhos verdes que a gente consegue observar nessa imagem. Os ribossomos, eles vão ser capazes de fazer tanto a síntese de proteínas quanto a produção delas, que é a mesma coisa. Agora, nós temos um segundo quiz nessa aula para você fixar esse assunto. Vamos ler aqui comigo. Qual é a principal estrutura que diferencia as células procariontes das eucariontes? Nós temos na letra A, o material genético em um núcleo individualizado nas células eucariontes. Na letra B, o tamanho pequeno das células procariontes. Na letra C, a membrana plasmática. E na letra D, os ribossomos e o citoplasma. Pensa aí, responde com calma e daqui a pouquinho eu volto. Estamos de volta e para resolver esse exercício, para dizer qual é a principal estrutura que vai diferenciar as células procariontes e eucariontes, nós temos uma alternativa correta, que é exatamente essa, a alternativa da letra A.
o material genético em um núcleo individualizado que estão nas células eucariontes, aquela célula que eu mostrei para vocês agora há pouco aqui na sala de aula. Agora, nós vamos ter um momento de fazer um mapa conceitual para que você possa fixar todo esse assunto. O que é um mapa conceitual? É onde nós vamos unir todos os conceitos importantes. Então, o nosso assunto de hoje era sobre as células. Nós temos organismos que são unicelulares e nós temos organismos que são pluricelulares. Do organismo que é unicelular, ele tem um tipo de célula que é procarionte. O organismo que é pluricelular vai ter uma célula que é do tipo eucarionte. A célula que é eucarionte, ela pode ser tanto animal quanto vegetal. Então, isso vai dar origem a organismos diferentes. Mas tanto a célula procarionte quanto a eucarionte vão ter partes, estruturas semelhantes. E quais são elas? A membrana plasmática, que serve para revestir as células, o citoplasma, que é aquele líquido que vai preencher o interior, que vai dar sustentabilidade para ela e vai permitir que elas façam as reações químicas. O material genético, que vai conter todas as informações de cada tipo de organismo, e os ribossomos, que vão produzir as proteínas que as células vão precisar. Então, agora eu vou dar um tempinho para que você possa copiar esse mapa conceitual no seu caderno e depois ter para consultar e resolver outras atividades posteriores. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta. Eu tenho certeza que o seu mapa ficou maravilhoso. Aproveita, se você não fez isso, faz os desenhos que tem ali e depois colore com lápis para ficar bem bonito e bem diversificado no seu caderno. Agora, nós vamos rever aquilo que falamos hoje, só para dar uma finalização no conteúdo. Nós aprendemos o conceito de célula, lá no início da aula, que é a menor parte de um ser vivo. Também aprendemos o conceito de seres que são unicelulares, que são feitos de uma única célula. Aqueles que também são pluricelulares, que têm várias células. Outro conceito que nós aprendemos foi o de célula procarionte, que é essa célula do desenho, que não tem um envoltório nuclear para guardar o material genético. E também aprendemos o conceito de célula eucarionte. É aquela célula que vai ter um envoltório nuclear para guardar esse material genético e que pode ser tanto animal quanto vegetal. Então vai estar em outros tipos de organismos. A célula procarionte
geralmente está presente em organismos unicelulares. A célula eucarionte geralmente está envolta em organismos que a gente chama de pluricelulares. Então, são combinações que a gente vai observar ao longo das aulas desse tipo de tecido, desse tipo de célula que vai originar esses organismos. Gostou dessa aula? Eu também gostei muito. Chegamos então ao momento de nos despedir. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estar conosco nessa aula e a gente se vê numa próxima aula. Tchau!